Olá, Alda Pacheco, obrigado por ter aceitado este convite. Como está? Boa tarde. Diga-me uma coisa, eu já não tenho, houve uma altura que ainda contei, mas já foi há anos que já tinha escrito mais de 30 livros sobre o Porto. Isto já vai em quantos? Em 50 e tal. Eu também já perdi a conta. Se para aí 54 ou qualquer coisa. Eu tenho uma pergunta que lhe vou fazer que eu já me fiz a mim, mas para si é assim, se alguém que já há anos e anos escreve sobre, mais que escrever sobre o Porto, escreve sobre o Porto, vive no Porto, conhece as pessoas do Porto, e isso eu já vivenciei, portanto, conhece as ruas, os monumentos, a história, as pessoas, tudo. O Helder se definisse a si próprio, se tivesse que escolher, que não tenho, porque felizmente ser do Porto é ser português, mas se tivesse que escolher, se fosse obrigado a escolher, é portuense ou é português? A minha ordem é esta. Eu primeiro sou portuense. Depois sou portista. E em terceiro lugar sou português. Os 3 P's. E muito bem. O que com isto não quero, eu gosto muito deste país, já podia ter ido, agora não, porque já estou velho, mas noutra altura podia ter ido para fora do país, mas eu tenho um profundo orgulho em ser português, de qualquer maneira. Sabe que vou confidenciar uma coisa. Houve uma vez, isto foi uma coisa que é natural, que é daquelas coisas que nos é instintivo. Estava num evento em que nos pediam para pôr aquelas coisas que pedem assim, para num crachá, 3 coisas que nos identificam. E eu, assim, de repente, escrevi Porto, Portugal, Mundo. Por esta ordem. E, portanto, com isso não quer dizer que eu adoro Portugal, não é? Mas, na verdade, é a minha alma, a minha identidade está nesta cidade. E falando disso, o que é que esta cidade tem de... Não estou a dizer que seja melhor ou pior que as outras, mas diferente. Esta é uma cidade, eu há 15 dias tive que fazer uma intervenção que agora apareceu-me aqui o Luís Filipe Vieira. Pronto, já saiu. Tive que fazer uma intervenção agora não se diz congresso nem seminário, é summit. Agora, a palavra de ordem é summit. Do CMIN, o chamado CMIN Summit. O CMIN é o Centro Materno Infantil do Norte. E convidaram para fazer uma intervenção sobre fazer um pouco a história do nascer e crescer no Porto. Pronto, e a minha intervenção foi um bocado contra a corrente do jogo, porque o que apareceu lá, aliás, alguns muito bem fundamentados, são os progressos da medicina, os progressos da ciência e do conhecimento na área materno-infantil. E eu estraguei um bocado aquilo porque mostrei o que é a evolução deste problema do nascer e crescer no Porto, numa cidade completamente contrastante. Quer dizer, é uma cidade que oscila entre a luz, entre a claridade e a escuridão, entre a pobreza e a riqueza, entre o maior cosmopolitismo e a maior miséria. Pronto, estes contrastes fizeram de nós uma sociedade ávida de mudança e de progresso, porque os portuenses sentiam, nós tínhamos os piores índices europeus em matéria de mortalidade infantil, alcoolismo. A mortalidade infantil, ainda no século XX, quase nos meados do século XX, era das piores da Europa. Por falta de cuidados, houve um avanço espetacular com a criação da maternidade Gil Diniz, mas de qualquer maneira, o problema da habitação, por exemplo, é um problema que se arrasta há mais de um século, com as más condições de habitação, etc. Numa cidade que fez o Palácio de Cristal, que era o máximo esplendor da época. Londres fez a sua exposição universal e o Porto, para não ficar atrás, constrói o seu palácio, contratando o melhor arquiteto inglês, que foi Thomas Dylan Jones, que construiu o Palácio de Cristal de Londres e que constrói as pontes. Vai contratar os dois dos maiores engenheiros europeus, o Eiffel e o Seyrig, para vir construir as pontes. E depois constrói a Alfândega, que é das mais modernas. E depois constrói um matador industrial, porque a carne do Porto era do pior que havia na Europa. Havia matadores em toda a parte, inclusive nas ilhas matavam-se porcos.
E então, para dar resposta a isso, um notável presidente da Câmara chamado Sousa Rosa, que era médico, avançou com o projeto do matador industrial, que era o mais moderno da Europa. Quer dizer, aqui é assim, não há e vive-se no terceiro mundo. Mas quando se luta contra isso, constrói, faça o melhor possível. E é essa permanente luta entre a claridade e a escuridão que se calhar faz de nós, dos portuenses, uma personalidade interessante, que é estarmos sempre com vontade de mudar para melhor. Portanto, isto é uma cidade inquieta, irrequieta. Quando percebeu que realmente o antigo regime não resolvia os problemas do país, faz a Revolução Liberal. Não é por acaso que é a maior revolução jamais feita em Portugal. Ainda hoje a nossa Constituição é herdeira da Constituição de 1822. A sociedade antiga não interessava. Isto numa cidade muito conservadora e muito católica. Mas a verdade é que havia setores que pretendiam que o país avançasse. É muito significativo, por exemplo, que quando se instala a República, quando é declarada a República, um dos grandes objetivos das primeiras câmaras republicanas é aumentar a escolaridade, construir escolas. E a nossa taxa de analfabetismo, num país que tinha, em 1930, 70% de analfabetos, o Porto tinha 40%, muito menos. E, portanto, pronto, é esta permanente inquietação, digamos, que faz de nós uma cidade interessante. Essa é uma coisa que na fundo, a dicotomia e estas coisas que nos caracterizam, e até, se calhar, às vezes os extremos, ou seja, o Porto sempre foi uma cidade aberta ao mundo, até pelo comércio e por necessidade, não é? E sempre foi uma cidade também liberal e uma cidade anti-estatismo, anti-centralismo, também por necessidade, muitas vezes, porque e, portanto, de certa forma, uma cidade que valorizou, penso eu, um bocadinho mais a liberdade de fazer, de empreender, do indivíduo, mas também do coletivo, também do apego à cidade, à identidade. Até aí há uma contradição, porque a mesma cidade que defende o liberalismo, e o liberalismo é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de comerciar, de fazer negócio, a liberdade de enriquecer, tem uma contrapartida também, é a liberdade de empobrecer. E, portanto, é uma cidade que até nesse aspecto é uma cidade antagónica entre dois espaços. Um espaço muito, muito aberto à mudança. Isto aqui... Diga. É que eu não estou a ver, perdi a... Não, está perfeito. Estou a ouvi-lo e estou a vê-lo, perfeito. A mesma cidade que faz a Revolução Liberal e não por acaso lança no 31 de janeiro a perspectiva de uma Revolução Republicana e não por acaso em fevereiro de 1927 faz a última revolução romântica do país contra a ditadura. Se a Revolução Portuense de 1927, de 3 de fevereiro, que os historiadores de Lisboa chamam 7 de fevereiro, porque o Porto revolta-se a 3 de fevereiro de 27 e Lisboa está a ver o que é que dá. E só a 7 é que se revolta, quando o Porto já estava completamente dominado, muito destruído e com mais de 100 mortos. Pronto. O Porto faz a última revolução que tinha a vantagem dessa revolução de 1927 ter resultado é que nós não tínhamos sofrido uma ditadura porque tínhamos feito uma purificação da República. A República precisava de ser varrida no sentido de limpa, purificada. Tinha muitos defeitos. E aquilo que se pretendia com a Revolução de 27 era purificar a República, manter a democracia. Tínhamos evitado os 50 anos de salazarismo e tínhamos evitado, sobretudo, a grande tragédia que foi a Guerra da África, porque é evidente que as questões, grande tragédia para Portugal e grande tragédia para os africanos. Foi uma tragédia. E, portanto, o Porto esteve sempre na linha da frente das mudanças, sendo uma cidade aparentemente conservadora. Helder, essa questão, como é que vê
Até, como é que vê, porque acompanhou sempre de perto e acompanha de perto esta evolução e a população e o que acontece na cidade, a evolução dos portuenses, nesta transformação tremenda que tem sido, que tem existido no país, no mundo, não é? Com as tecnologias, com as vagas de imigração que foram diferentes antes do 25 de Abril das que são hoje. Como é que olha para o presente e para o futuro da cidade e do nosso país? O Porto tem hoje um problema herdado, que é um problema preocupante. É que em 1980 o Porto tinha 330 mil habitantes. E o plano Ozell, que é de 1962, do arquiteto Roberto Ozell, previa no ano 2000 que a cidade tivesse 500 mil habitantes. Repara, se em 1980 ainda tinha 330 mil, ganhar 170 mil era fácil, relativamente fácil. O que é que aconteceu? Desde 1980 até hoje a cidade perdeu 100 mil habitantes. Tem neste momento 230 mil. Esse é um problema porque realmente é muito difícil manter uma identidade, uma cultura, um modo de ser com os portuenses a viverem na periferia. Isto por erros calamitosos. Como se lembra, eu estou à vontade porque não estou a fazer críticas de agora, porque agora é fácil criticar a falta de políticas, sobretudo no campo da habitação, da reabilitação urbana. Como se recorda, quando nós estávamos no Conselho da Ceru, eu já tinha intervenções nesse sentido. O que é que acontece? É que, de facto, não houve uma política concertada a nível municipal e a nível nacional para manter a classe média. O Porto é uma cidade de classe média, por natureza. Aliás, eu não conheço nenhuma democracia que não seja uma grande sociedade de classe média. O que nos falta em Portugal é não sermos ainda um país com uma classe média bem estruturada. Aliás, é ela que está a levar no lombo com todos os problemas que o país neste momento enfrenta, não é? Pronto, o que é que acontece? Com este êxodo dos portuenses para a periferia, porquê? Porque eu posso dar um exemplo do meu filho, que em 1970 e tal, quase 80, comprou em Rio Tinto, que é para onde muita gente tem sido exilada, ou se tem exilado, uma casa à volta de 14 ou 15 mil contos, na altura é contos, que na cidade custava 40 ou 50 mil. Portanto, há uma falta de políticas de habitação para a classe média que esvaziou a cidade de população. Muitos dos melhores portuenses, meus amigos, que eu conheço e que contactam comigo permanentemente, vivem ou Valongo, ou Matosinhos, ou Rio Tinto, ou Gaia. Pronto. Com isto, o que é que vai ser preciso? Vai ser repovoar a cidade, uma das minhas lutas atuais, que eu procuro por todos os meios potenciar, quer através da minha crónica semanal no JN, quer através dos livros, etc., é que sejam instauradas políticas de retorno à cidade. Ora bem, os portuenses que saíram para Gaia não voltam. Estão instalados em Gaia, têm boas habitações em Gaia, já estão habituados. A minha esperança é que os filhos deles ou os netos possam voltar ao Porto. E estrangeiros, de fora, gente de fora. Para mim, gente de Lisboa, ou do Algarve, ou de outro sítio qualquer, que queira vir viver para o Porto, que tenha bom emprego no Porto, é preciso, primeiro, criar condições de habitação para a classe média regressar, ou se instalar outra vez. Segundo, é preciso criar rapidamente empregos de qualidade. Porque o Porto, aquilo que eu ambiciono, eu não tenho nada contra o turismo, antes pelo contrário. Acho que o turismo ajudou a regenerar, do ponto de vista urbanístico, a cidade. Se não fosse o turismo, a estas horas o Porto estava a cair de podre. Basta a gente lembrar-se do que era. Eu, que não tenho a memória curta, há uma fotografia comigo e com o Germano Silva, na Sé, na Rua de Santana. Essa fotografia é de 84 ou 85. Eu publiquei o primeiro livro e ele foi o primeiro jornalista a entrevistar-me. E fomos à Rua de Santana. A Rua de Santana estava escurada com andaimes e com ferros para as casas não caírem. Isto era o estado em que se encontrava a Sé.
e antes disso em que se encontrava o Barredo. Bom, mas mais recentemente, há 10 anos, basta pensar como estava o Mouzinho da Silveira, que estava literalmente a desfazer-se, a cair. O turismo foi a tábua de salvação para a reabilitação urbana e para a regeneração arquitetónica da cidade. Mas aquilo que eu ambiciono não é uma cidade que viva do turismo, é uma cidade que tenha muito turismo, são bem-vindos, mas uma cidade de ciência, de investigação, de tecnologia, com grande universidade moderna, etc. E, portanto, eu tenho algum otimismo em relação ao futuro do Porto. O que vai ser é preciso manter, digamos, manter a chama viva do portuencismo. Eu penso que, apesar de tudo, as redes sociais têm contribuído, porque eu recebo muitos mails em que o portuencismo continua vivo. E se calhar até é uma maneira de o enraizar mais facilmente junto dos novos portuenses que aí vêm, tem que vir, forçosamente. Nós não vamos poder fabricar com os portuenses que estão cá, porque a maioria deles até são idosos, já não podem ter filhos. Temos que importar novos portuenses e fazer deles bons portuenses. Este é um desafio interessante, se quer que lhe diga, e eu tenho algum otimismo sobre o futuro da cidade. Helder, essa questão dos novos portugueses é uma questão interessante e que é assim, até o que eu tenho assistido, até mais do que portugueses a vir para o Porto, são muitos estrangeiros que vieram para o Porto. Muitos deles até vieram cá por turismo primeiro, mas agora estão a viver aqui. Americanos, brasileiros, sul-africanos, já conheci várias pessoas de vários israelitas, gente de muitos países que está cá com as famílias, ou seja, veio para aqui definitivamente, trabalham daqui para o mundo. O Porto está... Isto acontece não é só no Porto, é em Portugal, em vários sítios, em Lisboa também, está a acontecer felizmente. Está ligado pelo aeroporto com o mundo todo, está ligado pelas tecnologias com o mundo todo. E o que é engraçado é que ao falar com eles, eu vejo facilmente que eles parece que rapidamente, ou seja, no início a cidade é granítica, não é? O Porto tem esta coisa que não é de braços abertos, portanto não está logo de braços abertos para toda a gente, mas passado pouco tempo eles adoram isto e adoram as pessoas e a história e, portanto, eu sinto que eles são novos cristãos, são os novos portuenses, mas que são verdadeiramente novos portuenses e o Porto sempre foi uma cidade de gente de todo o mundo, não é? O que é que acha? Acho que sim, acho que é preciso, em relação a esses novos portuenses, primeiro, pô-los a falar à moda do Porto, a trocarem o B pelo V. Eu acho que isso é rápido. Segundo, fazê-los sócios do Futebol Clube do Porto. E terceiro, pô-los a ler os nossos grandes clássicos, o Garrett, o Ramalho Ortigão, etc, etc. Portanto, fazer-lhes uma impregnação do que é ser portuense. Até porque eu dou muito bem com o Richard Zimler, que é americano. E ele é mais portuense do que muita gente que nasceu cá. Porque ele rapidamente se adaptou e absorveu uma forma de ser, uma forma de cultura, é uma espécie de contrato social que os portuenses têm entre eles, que, pronto, podemos estar em desacordo. Aliás, uma cidade liberal é forçosamente, isso é um calcanhar daqueles, da cidade liberal, é uma cidade individualista, obviamente. Nós somos muito individualistas. Mas quando é preciso defender causas, estamos todos de acordo. E o Porto é a causa principal. Nós somos um bocadinho como a aldeia dos gauleses, não? Andamos sempre a discutir uns com os outros. O caso do Coliseu foi um caso exemplar. Foi o caso, a defesa do Coliseu, que houve alguns intelectuais lisboetas que... Houve um, que por acaso não é intelectual, é padre, que disse que tinha sido um ato fascista. O proibir a IURD de comprar o Coliseu. Não é? Pronto, não perceberam nada do que se passava. O Coliseu era uma forma de ser, fazia parte da nossa índole, da nossa pele. Eu cresci com o Coliseu e a ver o Coliseu. Sabe que o Coliseu, para mim, é uma espécie de Radio City Musical transplantado para o Porto. Eu, a primeira vez que fui a Nova Iorque, aliás, cidade de que gosto muito, se me perguntar qual é a cidade onde eu gostava de viver, era Nova Iorque. Não era no campo. Em Nova Iorque, em Greenwich Village. Pronto, mas para isso era preciso ter muito dinheiro.
De qualquer maneira, a primeira vez que fui a Nova York, fui logo ao Radio City e aquilo tem uma escada, porque eu tinha visto o filme do Woody Allen, Os Dias da Rádio. Parte dele era passado no Radio City. E realmente, quando entrei no Radio City e subi a escada que dá acesso ao hall, vi-me no Coliseu do Porto. Isto é ser muito cosmopolita. Nós é engraçado. Isto é uma reflexão que eu faço. Como é que nós somos, até porque somos um país pequeno, agora já não falando só de Portugal, somos um país pequeno e, portanto, como país pequeno que somos, temos necessidade de sobreviver e, portanto, andamos sempre pelo mundo, não sei se tanto por aventureirismo, mas mais por necessidade, muitas vezes, ou pela mistura das duas coisas. E, portanto, somos uma sociedade muito aberta ao mundo, que já vimos tudo o que os outros fizeram, não é? E porquê é que nós não conseguimos? Porquê é que não conseguimos? Como é que... É sempre uma pergunta que me faço há tantos anos, que acho que já nunca vou encontrar a resposta. Porquê é que é tão difícil termos um país que, com todas estas condições, com gente que é viajada, que é cosmopolita, que tem boa educação, que tenha ciência, que tem, efetivamente tem, ou seja, nós hoje acho que temos acesso a tudo aquilo que os outros têm e temos uma dificuldade tão grande em nos governarmos. E eu gosto pouco daquela coisa, eu gosto de brincadeira, mas depois não gosto pouco daquela coisa que o César, aquela história que o César dizia que não nos governamos, deixamos governar, isso sim. Acho que é mais piada do que outra coisa, mas efetivamente temos uma certa dificuldade em sair desta pobreza endémica. De qualquer maneira, nós temos que ser, nós por vezes somos injustos relativamente ao próprio país, porque nós estamos ávidos de modernidade, ávidos de acabar com as sujeições a que temos estado sujeitos, ávidos de acabar com a pobreza, etc. Ávidos de mudança de um país para um país. Nós não devíamos estar no sítio em que estamos, que é quase na cauda da Europa. Nós podíamos estar, acho eu, assim ao nível de, sei lá, de um país médio. Não digo a Suécia, ou a Dinamarca, mas podíamos estar muito mais acima. Bom, pronto. Mas por vezes isto leva-nos a ser muito injustos. Sabe que eu quando tive o privilégio e muito honrado em ter sido convidado pelo primeiro governo provisório para ir para o Ministério da Educação. E fui para Lisboa trabalhar no Ministério da Educação porque era preciso, no pós-25 de Abril. E percorri o país todo, porque na altura nós tínhamos duas grandes preocupações. Abrir escolas, porque descobrimos que a escolaridade obrigatória de 6 anos em muitos sítios não era cumprida sequer. Quando toda a Europa já estava com a escolaridade de 9 anos e alguns a prepararem-se para 12 anos, nós ainda não tínhamos o 6º ano enraizado. Portanto, abrir escolas e formar professores, porque descobrimos também que havia gente com o 5º ano a dar o 5º ano, por exemplo. E percorri o país todo. E em muitos sítios eu encontrei vilas e aldeias onde não havia saneamento, não havia luz, os acessos eram maus, não havia escola. A taxa de analfabetismo ainda era enorme nessa altura, ainda tínhamos para aí 30% ou 40% de analfabetismo. Tínhamos uma escolaridade obrigatória básica, baixíssima, etc. E este país Este país, em relação a 50 anos atrás, não é o mesmo. Este país é muito melhor e neste momento, pelo país fora, há gente, novos empreendedores, jovens, que estão a mudar o país na agricultura, na indústria. Muitas autarquias, as autarquias fizeram muitos erros no início, foram responsáveis por muita destruição, mas as autarquias levaram a energia elétrica e levaram o saneamento e levaram a água a muitos sítios do país que não havia. Em 74, não é? Estávamos quase no último quartel do século XX, não é? E, portanto, em muitos aspectos, este país está irreconhecível em relação ao passado. Está muito melhor. Agora, o que nós ansiamos é que ainda fosse mais rápida a melhoria. Não há comparação possível entre o país atual em qualidade de vida, em direitos sociais, etc, etc. Apesar da pobreza, apesar do desemprego, apesar de todos os problemas, não há comparação possível. Nós temos hoje, basta ver as nossas universidades, aliás, a mudança no país
deve-se muito às novas universidades. A revolução que está a acontecer na agricultura deve-se muito à Universidade de Vila Real, de Trás-os-Montes. A Universidade de Aveiro é hoje um paradigma de qualidade em alguns setores. O mesmo se passa com a Universidade de Aveiro Interior, etc. E, portanto, este país deu um salto qualitativo incomparável. Quer dizer, não tem nada a ver, até em matéria de mentalidade. Hoje os portugueses têm uma outra, veja-se a quantidade de jovens que frequentam a universidade e a quantidade de jovens que tecnicamente bem qualificados. Algumas das nossas universidades, eu tive várias bolsas e estive 3 ou 4 vezes em Inglaterra, estive em França, estive na Suécia. E digo-lhe uma coisa, eu sou um português normal, sou o português comum, de common people. Não tenho nenhuma espécie de arrogância no sentido de ser mais esperto que os outros. Nunca me senti inferior a ninguém, a nenhum, nos círculos onde passei e onde trabalhei. Nunca me senti inferior, quer dizer, em algumas coisas nós tínhamos perspectivas muito mais abertas e, sobretudo, abertas para perceber as coisas. Eu recordo-me quando estive em York, que havia lá uns colegas que eram noruegueses, que eram tipos parolos, fechados, completamente fechados, eram os tipos mais tacanhos que lá havia, noruegueses. No entanto, alardeavam um nível de vida que eu era o remendão do grupo, não é? Mas é engraçado isso que está a dizer, porque eu concordo em absoluto com o que está a dizer, e acho que nós somos mesmo, acho que também faz parte da natureza humana sermos injustos com aquilo que é a nossa realidade, não é? Porque nós estamos a vivê-la enquanto a realidade dos outros vemos enquanto espectadores, e portanto glorificamos sempre mais o que os outros fazem e muitas vezes depreciamos o que nós fazemos. E a mudança em Portugal é brutal nos últimos 50 anos, sem dúvida, em todos os aspectos. Mas eu acho que também tem a ver um bocadinho com isso. Por um lado, por sermos muito abertos ao mundo e conhecermos muito do mundo, de vermos o que outros conseguiram fazer, e também por acharmos, estou a pensar porque eu ouvi, que é porque nós vamos pelo mundo e vemos que não somos inferiores a ninguém. Também não somos superiores, mas não somos inferiores. Somos capazes de estar em qualquer ambiente e vemos os outros avançar muito mais rápido e perguntamos o que é que nos falta enquanto infraestrutura da sociedade para que estas pessoas possam fazer tão bem como os outros estão a fazer. Falta-nos uma classe política de categoria. Olha, mas isso também é uma resposta que eu também digo isso, mas é assim, mas a classe política emerge do povo. Não emerge porque alguns dos meus amigos, que eu não tenho dúvida nenhuma que podiam ser excelentes políticos, não querem nem sequer pensar nisso. Não querem nem sequer pensar nisso. Portanto, não emerge. O Camilo Castelo Branco e a queda de um anjo continua a ser atual, que é o parolo que vem lá das Versas, que vai para Lisboa, que se instala em Lisboa e que se torna uma alta personalidade da corte lisboeta, mas continua a ser um parolo e um atrasado. Pronto, falta-nos o que liquidou a grandeza do nosso liberalismo foi também sucessivos desastres políticos, provavelmente quer dizer, a mesma crise que nós hoje temos de qualidade na política, quer dizer, nós vemos, eu prefiro ver a meso concertos na meso do que estar a ouvir os comentadores e as disputas políticas. Não vale a pena, não se aprende nada, porque realmente os grandes problemas do país e, de facto, os grandes desígnios que o país deve enfrentar não aparecem. É a baixa política, rasteira, comezinha, eu diria medíocre. E com isto eu continuo a insistir, sou um português comum. Aliás, eu expresso o pensamento de muitos dos amigos do meu círculo, que é um círculo que reflete, de vez em quando a gente discute as coisas, e de facto aquilo que nós pensamos, aquilo que eu penso, é que de facto o país é muito melhor do que muita da classe política que temos. Olha, mas se calhar tem por isso, é que nós
isto é já a minha opinião, que nós temos que parar de esperar que sejam os políticos a resolver as questões, mas temos é que exigir que deixem que a sociedade, que as pessoas, que as coletividades, as comunidades, façam aquilo que possam fazer em função das suas capacidades, com menor intervenção do Estado. Por exemplo, a Estónia, que há 25 anos era super pobre, que veio do comunismo, veio de uma vida terrível, em 25 anos quintuplicou o produto interno bruto, ou seja, é uma sociedade onde o governo tem muito menos impacto, muito menos influência do que tem no nosso país, ou seja, são muito mais livres de empreender, de fazer, porque as regras são regras de facilitação e não de obrigação, não de subjugação, e portanto, e nós aqui acabamos de estar sempre nesta dicotomia, por um lado temos a liberdade, mas por outro lado estamos sempre a pedir que haja um qualquer Dom Sebastião que resolva os nossos problemas. E se calhar o nosso problema é esse, nós não precisamos de Dom Sebastião, precisamos é que nos libertem, para que a nossa energia possa encontrar o seu caminho, não é? Nós estamos na altura de... eu, nesse aspecto, estou à vontade, porque eu acho que, com todos os defeitos, a democracia é o caminho. Não há alternativa à democracia. E sem democracia não vale a pena viver. A democracia continua a ser um ideal da nossa vivência coletiva. Agora, o que vai ser preciso é aprofundar a democracia. Porque o que é aprofundar a democracia? Primeiro, a descentralização. Eu penso que, em muitos aspectos, muitos poderes locais, em muitas câmaras, fizeram uma demonstração evidente do que é a política com qualidade, a nível local. E agora, o que me parece é que isto é um país, eu não tenho dúvidas nenhumas que hoje é um país mais centralizado que nos tempos da ditadura. E isso para a democracia é uma nódoa. É uma nódoa. E, portanto, descentralizar o país e descentralizar com meios para que as regiões possam ter possibilidades financeiras, não é de passar competências sem passar recursos, não é? Agora, sem uma reforma do Estado, é muito difícil melhorar a qualidade da democracia do ponto de vista formal. Nós temos liberdade de expressão, a liberdade religiosa, somos um país muito mais aberto e mais livre do que muitos outros, pela Europa acima, não é? Não temos as taras de muitas democracias, algumas que não são a fingir. Agora falta-nos realmente o Duque de Wellington, que era o comandante em chefe das tropas anglo-lusas. A propósito disso, até lhe queria só um pormenor. A RTP2 tem estado a dar um documentário que eu até nem acho que tenha sido grande coisa, sobre o romantismo. E então ontem foi dedicado a Napoleão. E consideraram que Napoleão, é um documentário em inglês, Napoleão foi derrotado pela Alemanha nas florestas alemãs e na Rússia, pelo inverno russo. Quando aquilo que se pensa é que, de facto, ele foi muito derrotado na Península Ibérica, porque ele nunca conseguiu conquistar a Península Ibérica. Foi sempre corrido, as tropas napoleónicas. Bom, e em Portugal vieram os ingleses apoiar-nos, mas a verdade é que os portugueses correram com eles à sacholada. Em muitos sítios não tinham armas, tinham sacholas e varapaus, etc, etc. Eles escacaram o país todo. Aliás, nós não fizemos a Revolução Industrial, em muitos aspectos, porque a nossa inicial Revolução Industrial, que vinha do Marquês de Pombal, foi tudo escacado. Tudo. Deixaram o país em frangalhos. Pronto. E nós respondemos à sacholada. Mas o Duque de Wellington foi o comandante em chefe das tropas anglo-lusas, disse isto dos portugueses, dos soldados portugueses. Tem entusiasmo em barda e abundância de vivas. Repare nisto. Entusiasmo em barda e abundância de vivas. Falta que cada um cumpra o seu dever no lugar competente.
Este eu acho que é o final perfeito para a nossa conversa e muito obrigado, é um prazer como sempre, podemos estar aqui a falar umas horas, que era com muito gosto, que a nossa cidade e o nosso país melhorem, porque o nosso clube felizmente vai ganhando sempre. Portanto, E Porto campeão. Essa é uma garantia que vamos tendo. Muito Ricardo, obrigado, um abraço. um abraço.